A gente tem falado bastante também sobre as medidas de prevenção e agora, você já parou para imaginar como é que fica a prevenção de pessoas que têm alguma necessidade especial? Em certos casos, essas pessoas ficam ainda mais expostas à contaminação pelo coronavírus e oficialmente elas não estão no grupo de risco. A Manuela faz parte de um coletivo nacional de mulheres com deficiência, o Ellen Keller. O grupo recentemente lançou um manifesto. Uma das coisas que eu costumo destacar nas minhas falas é que aqui no Brasil nós somos pessoas com deficiência, quase um quarto da população. E dentro desse período pandêmico nós quase não estamos sendo citados dentro de documentos dos órgãos oficiais como grupo de risco, desde a Organização Mundial da Saúde até o Ministério da Saúde. E isso acaba dificultando muito até o nosso processo de tratamento, caso a gente venha a precisar de alguma internação futura. Olha só, quando a gente fala em pessoas com deficiência, fica parecendo que a gente coloca todas elas dentro de uma caixinha, né? Como se tivessem as mesmas necessidades. É exatamente o contrário. A gente está falando aqui em diversidade. Está falando de um grupo de pessoas muito heterogêneo, cada um com suas necessidades específicas. Uma pessoa cega, por exemplo, para ela se localizar no espaço, muitas vezes ela precisa tocar nos objetos ao seu redor. Uma pessoa surda, para falar a língua brasileira de sinais, Libras, muitas vezes precisa tocar no próprio rosto. Exatamente o que a Organização Mundial da Saúde diz que a gente não deve fazer. E aí, como é que fica? Hoje, pessoas com deficiência que não apresentam outras comorbidades, como problemas cardíacos ou respiratórios, estão fora do chamado grupo de risco para a Covid-19. As pessoas com deficiência, elas vão seguir as orientações de isolamento, isso é necessário, como qualquer pessoa, mas tem alguns cuidados que a gente precisa orientar, né? Então, por exemplo, a pessoa cega, ela não vai sair tateando, tocando em tudo, ela já tem uma boa orientação mobilidade que permite que ela ande com independência nos locais que ele conheça. Só que ele precisa também cuidar da higienização da sua bengala. Ou se ele faz uso do cão-guia, cuidar para que quando ele retorne, ele higienize as patas do cachorro, assim como a sua bengala, e também tome o cuidado que ele deve ter. Mas simplesmente ficar em casa pode ser o começo de um novo desafio para um grupo específico. As pessoas com transtorno do espectro do autismo. E outra questão muito importante é que se tenha uma rotina, mais parecida possível do que se tinha antes do isolamento social. Que essa família tente dormir e acordar no mesmo horário, que essa família tente se alimentar fazer as refeições nos mesmos horários e que tenha um horário reservado para fazer as atividades com essas crianças e esses adultos, porque não pode parar o estímulo para que continue o desenvolvimento dessas pessoas. Instituições como a APAE e a Fundação Catarinense de Educação Especial estão fazendo monitoramento e atendimentos à distância. A ASIC, Associação Catarinense de Integração ao Cego, e a AFLODEF, Associação dos Deficientes Físicos de Santa Catarina, também estão de portas fechadas, mas seguem fazendo trabalhos sociais como a distribuição de alimentos aos associados de baixa renda. Porque nós não podemos deixar essas pessoas realmente sem um atendimento, né? A entidade hoje ela tem um percentual grande de pessoas cadastradas dentro da entidade. O primeiro procedimento que nós estamos fazendo é indo na casa dessas pessoas e fazendo um estudo com eles, que são as profissionais da entidade, que são as assistentes sociais. A diretora clínica da APAE em Florianópolis alerta para outra questão. É importante cuidar da saúde mental também dos cuidadores de pessoas com deficiência. A saúde mental dos cuidadores influencia muito na saúde mental desses pacientes. Então, cuidadores estressados, ansiosos, tendem a deixar os pacientes mais estressados e ansiosos. Então, os cuidadores têm que poder procurar atendimento em saúde mental, ajuda se estiverem precisando, para que possam cuidar dos outros.